Igreja de Deus, paz seja convosco, amém? Amados irmãos, hoje vamos passar o estudo sem fundo musical, tá bom, amados? O tema é: os dízimos são para as igrejas ou para os judeus? Bom, é muito simples. Existe uma palavra técnica que se chama verdade. A verdade é um fato é uma certeza. Uma certeza não pode ser argumentada. Ou seja, a verdade é o verbo é Jesus, Jesus é a palavra, porque está escrito. Prepare o teu coração, irmãos, prepare a tua mente. Vamos falar de dízimo e dízimos. Escute, vamos falar no contexto geral das Escrituras. Como sempre falo e afirmo, eu vou fazer jus ao nome a qual tenho, professor. Eu vou começar em Gênesis, começar por Abraão e vou parar lá em Hebreus. Eu te convido a dar uma passeada pelas Escrituras junto comigo. Prepare o teu coração, prepare a tua mente, porque as Escrituras vão ser expostas aqui. E ela é a verdade. O tema é dízimos. Amém? Começou o estudo. Eleitos de Deus, depois da gente ter examinado Gênesis, Bereshit 14, 18 em diante, falamos a respeito de Abraão, ou Abraão, dizimando para Melquisedeque, e agora vamos examinar, ou seja, fazer uma crítica de versículo, crítica da palavra. Vamos extrair o que está escrito em Números 18, 8. Olha o que diz: disse mais o eterno Deus a Arão. Escute, preste atenção. Aqui está falando com Arão, tá? E não com a igreja de Cristo. Vamos observar. Eis que eu tenho dado. Olha só, preste atenção. Eis que eu tenho dado e guardado das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção as que tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Preste atenção. Aqui é um pacto que Deus fez. Eu tenho dado a ti, Arão, todas as minhas ofertas, etc. E as coisas santificadas do povo de Israel. Entenda que Deus faz um tratado com Arão, correto? Ele dá uma ordem que Arão e os seus que Arão está autorizado a ter das suas ofertas, com todas as coisas santificadas do povo de Israel. Por causa de quê? Por causa do pacto ou da servidão que ele tinha com Deus. E mais, irmãos, preste bem atenção, também os seus filhos, correto? Então, quem tem autoridade de recolher dízimo são os levitas, da tribo de Levi, a descendência de Arão também. Estes, Deus fez uma aliança, um pacto perpétuo, não pode ser quebrado. Ok? Então, entendemos aqui que se iniciou uma ordem. Agora vamos examinar o mandamento dos dízimos. Vamos pegar a base, que também é para Israel. Ou seja, aqui não estamos falando da igreja de Cristo, tá? Depois da crucificação de Cristo que se iniciou a igreja no corpo. Estamos falando do povo de Israel, a ordenança. O povo hebreu que saiu do Egito, da descendência de Jacó. Amém? Amados irmãos, preste atenção. Eu falei Malaquias 3,18, meus irmãos, errei. Por quê? Porque eu falo muito a respeito de como servir a Deus com retidão e diferença. E Malaquias 3,18 fala isso, tá? Mas é Malaquias 3,10, corrigindo, fala a respeito dos dízimos. Essa base é muito usada pelas
plural igrejas e não pela singular igreja de Cristo. Por quê, irmãos, essa diferença? Preste atenção. Existe o crente convencido e existe o cristão convertido. O cristão convertido, ele tem conhecimento das Escrituras. O convencido tem conhecimento da religião, da denominação. Falta de preparo, falta de formação e estudo, segundo o que está escrito nas Escrituras. Aí ele acredita numa teologia isolada e não na ontologia, o estudo do ser de Deus. O convencido, né? O crente convencido. Preste bem atenção. Malaquias 3:10. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Preste atenção, irmãos. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o eterno Deus, Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até que haja um lugar suficiente para as recolherdes. Ou seja, vou derramar com fartura. Agora vamos examinar o seguinte aspecto. Vamos para a crítica do versículo. Em primeiro lugar, o capítulo de Malaquias 3 não se resume apenas no versículo 10. Texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Todo aquele que isola um texto e quer colocar uma doutrina fora do contexto é um herege. É um anátema, melhor dizendo. Não vou falar a tradução, mas se você quiser, pesquise. Você vai saber que é uma coisa muito ruim, tá? Todo anátema, ele usa um versículo isolado para colocar a doutrina que ele quer na instituição que ele fundou. Mas a questão é que tem que se estudar. Vamos lá. Malaquias 3:10. Crítica contextual vamos fazer agora. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Bom, o que é a casa do tesouro? Segundo a afirmação aqui, é o templo, correto? Segundo a afirmação, é o templo onde habita o sacerdote. Temos lá Números 21:18, que Deus fala que os dízimos, as ofertas, seriam para os levitas, né? Etc. Então entendemos que é para levar os dízimos, 10%, para os levitas, sacerdotes, correto? Ok. A casa do tesouro, então, é o templo de concreto, não é verdade? Observe, para que haja mantimento na minha casa. Bom, o mantimento aqui está falando de alimento. Está falando de quê? Alimentar pessoas, ok? Sim ou não? Sem dúvida, né, irmãos, que é verdade. Deus ordena em Malaquias 3:10 que o povo de Israel traga os dízimos para alimentar as pessoas. Os sacerdotes, na época de Israel, na lei, eles arrecadavam as ofertas do povo de Israel e alimentavam órfão, viúva, viajantes, andarilhos, etc. No templo antigo, que era realmente usado com verdade, tinha quartos, câmaras para abrigar forasteiros, viajantes, órfãos, viúvas, ok? Os dízimos é para alimentar as pessoas. Em momento nenhum você vai ver os dízimos nas escrituras sendo usado para ferro, metal, concreto, banco, cadeira e luxo. Você não vai ver. Você não vai ver os dízimos para alimentar os famintos sendo usado para viagem de avião, jatinho particular, e também para fazer uma turnê pelo mundo, né? Paris, Londres, Nova York, Itália, França. Você não vai ver os dízimos sendo usados pelos sacerdotes que temiam a Deus de verdade. Não estou falando dessas coisas que tem por aí hoje, não. Estou falando de homem de Deus. Correto? Então, você não vê, em momento nenhum, eles usando da forma correta. Perdão, da forma errada, mas sim da forma correta. Agora vamos examinar um pouco mais adiante, com crítica do versículo, sendo crítico das palavras. Diz mais: e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos.
se não vos abrir as janelas do céu. Aí tem alguns pregadores, ou melhor, vamos corrigir isso daqui. Abre aspas, pregadores, fecha aspas. Tem uns que se julga conhecedor, ele fala assim, tá vendo? As janelas do céu é as bênçãos de Deus na sua vida, né? Bom, em primeiro lugar, as janelas do céu são nuvens. E as bênçãos que iam cair, a tal ponto deles recolherem e até não ter lugar suficiente para guardar, são os grãos que ia ser recolhido da terra. Por quê? Porque tem uma exegese nisso daqui. Extrair. Um versículo abaixo. Vamos pegar a base.